Bom dia, mais uma vez aqui com alegria para compartilhar uma palavra com vocês, aquilo que serviu para mim, aquilo que me fortaleceu, aquilo que me edificou. Eu creio que Deus coloca algo no nosso coração e Ele se agrada quando a gente compartilha com alguém, porque muitas vezes aquela necessidade que eu estava sentindo, outras pessoas também sentem. E aquele consolo que a palavra de Deus me deu, com certeza servirá para o consolo de alguém também, né? E o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, onde a palavra de Deus vai nos dizer que ela diz a Noemi, sua sogra israelita, que para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Palavra abençoada, maravilhosa, e que serviu para minha vida, e eu vou explicar um pouco de como isso serviu para minha vida e como pode servir para a sua também. Às vezes a gente se sente só em algumas situações e a gente pensa que ter uma pessoa do lado, essa pessoa chegou para somar, e não é isso. Não é estar rodeado de pessoas que a gente resolve os nossos problemas. A pessoa, para ela estar na minha vida, na tua vida, e chegar para somar, é quando ela faz do meu problema o problema dela, da minha dívida a dívida dela, e vice-versa. O homem, ele não precisa de uma mulher só para ter uma companhia, como a mulher também, ela não precisa de um homem só pela companhia, precisa para ser cúmplice. O problema de um ser o problema do outro, assim como a gente vê aqui na palavra do Senhor. Noemi, ela tinha um marido, ela tinha 2 filhos e passou necessidade na terra dela. Essa necessidade, eles buscaram migração para uma outra terra distante, onde lá ela conseguiu casar os 2 filhos, a família dela cresceu, entenda, mais pessoas para a vida dela, poderia ser uma solução. Mas como a gente vive de ganhos e de perdas, nessa mesma terra ela perdeu o esposo e perdeu os 2 filhos. Desvalida, sem ter mais o que fazer e para onde recorrer, resolveu retornar à sua terra. Dessas 2 noras, ela deixou como livre-arbítrio, se elas quisessem ficar na terra dela, por ser próspera, se elas quisessem voltar para a família dela, que tinha uma outra condição, a qual Noemi não tinha naquele momento porque estava sozinha, mas voltaria para a terra dela sem saber o que encontrava lá. Sabia por notícias que a terra teria melhorado, que Deus tinha sido com aquele povo, que Deus tinha abençoado aquele povo com fartura. Mas e ela? Ela era uma mulher, ela estava só. Então ela ia voltar e ela não ia querer o sofrimento que ela imaginava passar para aquelas 2 noras. E a palavra de Deus nos conta que uma das noras aceitou e ficou. Diferente de Ruth. Ruth, ela se lançou. Eu estou na tua vida, Noemi. O teu problema passa a ser o meu problema, como o meu problema um dia foi o teu problema. Uma perdeu o filho, a outra perdeu o marido. Então elas dividiram esse problema junto. Então não era diferente, ela não ia se separar só porque Noemi estava pensando em enfrentar um grande problema lá. Isso é a pessoa chegar na vida do outro para somar. E a Bíblia vai nos contar ainda que lá Noemi, ela sentiu que o problema era dela, não era de Ruth. Quando ela se pôs para ir trabalhar, Ruth tomou frente. Não, Noemi, eu vou no teu lugar. É assim. E Ruth foi trabalhar no lugar de Noemi. Olha como Deus trabalha na vida das pessoas. Então isso é chegar na vida da gente para somar. E através da vida de Ruth, que foi trabalhar, um dos parentes do esposo de Noemi, que como era a tradição naquela época, poderia ser o remidor, ou seja, o comprador daquela terra, daquela família, que deveria cuidar dela, se interessou por Ruth, não sabendo nem quem ela era.
mas vendo a garra que ela tinha, por mais que fosse uma estrangeira, mas que trabalhava como qualquer outra daquela terra, daquele lugar. E ele se aproximou. Quando ele soube, ele se interessou por ela, lógico, bonita, nova, trabalhadeira. Mas se interessou muito mais quando ele viu que ela era parente de Noemi. E que Noemi, de uma certa forma, era parente dele. E Noemi precisava da ajuda dele. Então ele entrou na vida das duas para somar. O problema das duas também era problema dele. A dívida das duas também era dívida dele. Então é assim, irmãos, que a gente venha entender isso, que a gente não precisa de quantidade do nosso lado, a gente precisa de qualidade. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu achava que eu era querido, que eu tinha muitos amigos, eu andava rodeado de pessoas, mas não era o que eu precisava. Eu precisava dos amigos de verdade, de qualidade. Hoje eu vejo que eu tenho um amigo, Senhor Jesus Cristo. Os demais são conhecidos. Eu não tinha muitos amigos, eu conhecia muitas pessoas. E hoje eu vejo aquelas mesmas pessoas que eu conhecia quando eu estava lá no mundão, as mesmas pessoas que eu conhecia quando eu estava embalado em bebedeira, em farras. Aquelas pessoas, elas me conheciam também. Hoje elas não me conhecem mais. Hoje elas fazem questão de não me ver, mesmo eu vendo todo mundo. E vocês acham que eu acho ruim, acho bom ou fico neutro? Não, eu não fico neutro. Eu não acho bom, eu não acho ruim. Eu entrego nas mãos do Senhor e Ele seleciona tudo para mim. Então essa é a palavra de Deus para minha e para a tua vida hoje. Não fique triste quando alguém for embora da tua vida. Não fique alegre quando alguém te convidar para caminhos errados. Não fique neutro quando o problema teu, ele continua sendo só teu e você não vê aquele que falou que ia somar contigo querer dividir esse problema. Entregue nas mãos do Senhor. Ele seleciona as tuas amizades, Ele seleciona quem deve estar na tua vida. Que assim seja para mim e para a tua vida, em nome de Jesus.